Atenção! O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou durante encontro com apoiadores na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que, aspas, querem facilitar, fecho aspas, seu assassinato. Bolsonaro sugeriu que medidas do governo Lula teriam prejudicado a sua segurança, como, por exemplo, a retirada de carros blindados. Vamos ouvir. O que aconteceu naquela tentativa de assassinato de Donald Trump? Por que o serviço secreto foi tão inteligente? O meu caso, quando eu voltei para o Brasil, pela presidência, eu tinha direito a 2 carros. Lula pessoalmente me tirou os 2 carros blindados. Tenho direito a 8 funcionários. Os 4 que trabalhavam na minha segurança, por medidas cautelares, me tiraram os 4 que trabalhavam na minha segurança. Até o meu filho, o 02, ao tentar renovar o seu posto de arma, foi negado pela Polícia Federal. Eles querem facilitar. Eles não querem mais me prender. Eles querem que eu seja executado. Não posso pensar outra coisa. Em entrevista ao portal Metrópolis, quando Bolsonaro foi perguntado sobre a motivação de seus atos públicos por vários estados do Brasil, o ex-presidente respondeu que espera reconquistar seus direitos políticos, já que está inelegível até o ano de 2030 e que quer ser candidato à presidência em 2026. Aspas, se eu puder me candidatar, eu ganho, tenho certeza disso. Fecho aspas. Pois é, pessoal, vocês viram essa declaração grave, né? O Bolsonaro denuncia algo grave. Será alguma forma do sistema de hoje, desse governo que está aí hoje, de querer eliminar o seu opositor, não mandando, não executando alguma ação, mas tirando dele o que é de direito? Porque sabemos que, por mais que, né, nós da direita conhecemos Bolsonaro, sabemos que ele é uma pessoa humilde, uma pessoa de coração bom, que quer um país bom, nós não queremos o mal dele. Mas e as pessoas que o odeiam? Que caem nas narrativas e não gostam do Bolsonaro? Aí ele anda por aí sem segurança, anda sem carro, anda sem as coisas que ele precisa. E não foi só isso não, ele já soltou mais um tanto de declaração aqui importante, grave, né? Aviso para o povo brasileiro. Já peço para você me ajudar a compartilhar, me ajudar a enviar para mais patriotas, porque o povo precisa saber o que o Bolsonaro está, né, mandando para o povo brasileiro, o que o Bolsonaro está avisando o povo brasileiro. Olha aí. Já tive praticamente todo o estado do Brasil, desde quando eu retornei dos Estados Unidos para cá. O objetivo é manter viva a chama do conservadorismo, a direita, e mostrar um legado que tivemos ao longo de 4 anos. E como disse nos últimos dias, meu em Brasília, vão sentir saudades da gente. Estão sentindo. Porque se faz comparações, e dá para comparar muito bem, o meu governo, os 14 do PT lá atrás e com esse 1,5 agora. E a diferença é gritante. 2 perguntas simples. Quem está assistindo aí, me cite uma boa ação do atual governo. Me cite 3 nomes do atual ministro do atual governo. Não fala, o desconhece. Porque exatamente nós mostramos como deveria governar o Brasil. Eu passei 28 anos na Câmara, muitas vezes discursando para paredes, plenário vazio. Mas com aquilo ganhava espaço na Voz do Brasil à noite, que ultrapassava 5 milhões de telespectadores. E muita coisa fizemos. Eu lamento a pandemia pelas mortes e também a questão econômica, que veio a reboque da pandemia, e a guerra da Ucrânia com a Rússia. Se não fosse isso, o Brasil estaria voando. Nós estávamos muito bem no final do nosso governo, em 22. O próprio Paulo Guedes dizia, vamos voltar a ver. Tivemos até 3 meses de deflação, coisa que ninguém sabia. Lembrava o que era isso mais no Brasil. Realmente é o que ele diz aqui, né? Foi um ótimo governo que fez coisas boas pelo Brasil. Infelizmente, estourou a guerra na Ucrânia, que afetou diretamente o petróleo, os preços das coisas não só no Brasil, mas no mundo todo. Aí veio a pandemia, que também não arruinou só o Brasil,
não causou mortes apenas no Brasil, e sim no mundo todo. E mesmo assim foi um ótimo governo. E que se comparar com o governo de hoje, amigo, a verdade é que não tem comparação. E o Bolsonaro também veio dar uma declaração importante, pessoal, sobre, né, a condenação do velho da van, que realmente não dá para entender o que aconteceu, né? O Bolsonaro deixou claro o que está acontecendo, olha aí. Luciano Hang, ele foi condenado porque ele chamou a pessoa de esquerdopata e ele mandou ele para Cuba. Se eu chamasse o senhor de direitopata e mandasse o senhor para os Estados Unidos, eu estaria cometendo um crime? Isso não põe em xeque a justiça? Eu não vou dar um beijo em você porque eu sou hétero. Eu fui ver a sentença São 2 embargadores, né? Um homem e uma mulher. É uma coisa ridícula. Ela diz, inclusive, que ela está condenando o Luciano porque a cidade ali de Canela, a grande maioria vota em mim. Se fosse uma cidade onde a maioria votar no PT, podia chamar de esquerdopata, não tinha problema nenhum. A justiça nossa, lamentavelmente, uma parte considerável da justiça está deixando a desejar. É um absurdo uma condenação por 2 pessoas preparadas que ganham muito bem, 2, 3 vezes acima do teto, para condenar um homem a 1 ano e 4 meses, que gera aí milhares de empregos. Inclusive no Rio Grande do Sul, com várias lojas. Por volta de 3 bilhões em imposto por ano, e uma pessoa aberta. Inclusive na crise lá das enchentes do Rio Grande do Sul, as lojas Vans que foram afetadas, ele não demitiu ninguém, mesmo sem vender nada. Então o homem quer exemplar para todos nós e vai. Uma desembargadora, lamentavelmente, e um desembargador que seguiu o voto, né, que foi 2-1, condenar o Luciano Hang, inclusive uma multa de R$300 mil. Agora esse cara é um arquiteto, né? O Luciano Hang, se tivesse colocado na frente da loja da van um busto do Che Guevara, o que tu acha? Aí essa desembargadora ia dar um beijo em você, com toda certeza. Verdade, pô. Outra, quem concorda com esse arquiteto, faça um busto de Fidel Castro e bote na frente da tua casa, da tua empresa. Se bem que o pessoal de esquerda não é empresário, vive sugando a nação, mas nada mais além disso. Só verdades, né? O Bolsonaro realmente se revoltando com essa decisão, que é uma polêmica, né? Só porque é de direita, né? Só porque foi numa cidade que votou a maioria no Bolsonaro, pronto, tem que condenar. Se fosse esquerdista, tudo bem. Aí você pode falar, fazer o que quiser. E pessoal, vocês viram que o Maduro venceu as eleições lá na Venezuela, né? Venceu, bem entre aspas, né? Porque a gente sabe o que aconteceu lá, e a CNN expôs a verdade sobre a Venezuela, olha só. Sem dúvida, o Maduro continua aí no seu tom habitual, o seu discurso ali se posando de vítima, reclamando das sanções internacionais que foram impostas justamente por conta dessas interferências no governo, no processo democrático. A Venezuela não é um país completamente democrático. E, Carol, por quê? Porque o governo controla não apenas o executivo, mas controla o legislativo, controla uma boa parte do judiciário, controla as Forças Armadas, obviamente, e o Conselho Nacional Eleitoral. Então, o partido do Maduro, o PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, tem um controle muito forte nas alavancas de poder lá no país e distribuiu muitos desses poderes, inclusive para as Forças Armadas, que estão completamente fechadas com o Maduro, com o chavismo. Ao longo desses 25 anos, esse regime já fez um pouco de tudo, Carol. Eles perderam eleições para a Assembleia Nacional, depois criaram uma Assembleia Nacional Constituinte que retirou o poder desse Congresso que estava na mão dos opositores. Eles já fizeram todos os tipos de referendo, acabaram, por exemplo, com limites nos mandatos presidenciais. Por isso, o Maduro pôde concorrer pelo 3º ano seguido, vencendo, confirmada essa vitória dele, sendo reconhecida essa vitória, ele vai acabar ficando 18 anos, 3 mandatos. Os mandatos de presidente lá na Venezuela são de 6 anos. Teve todas essas interferências, não só nessa campanha, como a gente relatou, como em muitas outras. Especialmente cruel é a questão dos presos políticos, de todo o assédio contra a oposição e também a censura contra a imprensa, que hoje é muito controlada pelo Maduro. É possível que o Maduro tenha de fato vencido as eleições? Sim, é possível, mas nós só vamos saber isso quando todas as atas de votação forem tornadas públicas. Existem dúvidas se o CNE vai de fato transformar essas informações numa informação pública para todo mundo ver. Muitos governos internacionais estão pedindo justamente isso. Estados Unidos pediu isso, Chile pediu
pediu isso, o governo da Colômbia também pediu. Eles nem reconheceram a vitória do Maduro, nem falaram que a oposição ganhou, porque também seria prematuro dizer isso. Mas exigiram esses dados. E é esses dados que vão comprovar e dar legitimidade de fato a essa eleição. Nós temos que esperar, temos que ver se o CNE vai divulgar esses dados ou não. No passado, nós já tivemos também várias outras eleições que foram muito conturbadas e, em alguns casos, foram consideradas fraudadas por vários desses governos internacionais. Neste caso, ainda não houve esse tipo de condenação dos principais países do mundo, Estados Unidos, por exemplo, o Brasil, que é muito importante na América Latina, na América do Sul, ou da Europa, porque está todo mundo esperando esses dados para confirmar se de fato o Maduro conseguiu 51,2, como declarou o CNE. E claro que não, né, pessoal? A gente sabe do histórico que tem lá, da ditadura imposta por Maduro, de como ele vence as eleições todas as vezes. É uma vergonha, tadinho do povo venezuelano que está lutando, está implorando, está pedindo, está tentando de tudo acabar com esse governo que está lá, mas não conseguem sair dessa ditadura. E a CNN não parou por aí não, pessoal. Soltou mais na lata, um pouco mais a fundo, olha só. E o regime chavista sabe disso. Então, como eles usam a truculência, pessoas violentas, irregulares, sem farda, mas que você reconhece claramente quando eles chegam. São homens altos, fortes, com camisas vermelhas, chegam de moto, com walkie-talkies, né, rádios comunicadores, batendo nas pessoas. Todo mundo sabe que eles podem estar armados, que podem sacar uma pistola a qualquer momento, e as pessoas recuam, elas não querem brigar na rua, não gostam de arruaça, de violência, e acabam indo para casa, desistindo realmente. E o regime tem usado isso há mais de 20 anos, eu presenciei isso muitas vezes. Então, não acho que os venezuelanos vão partir para a violência para enfrentar as autoridades. O poder das Forças Armadas, da polícia, da Guarda Bolivariana e dessas forças irregulares é muito grande, né? E eles não têm limites para usar a violência. Então, as pessoas vão desistir, elas vão se resignar. Elas continuarão denunciando, né? Principalmente a Maria Corina Machado. E provavelmente ela será a próxima a ser presa ou a ter de deixar o país. Que vergonha, né, pessoal? O que está acontecendo na Venezuela é muito triste. O que ele disse ali no final é a verdade. Lá tem muito preso político. Todo mundo que faz oposição, que se levanta contra o regime, cai. Ou tem que sair do país, ou vai pra cadeia, ou vai parte, né, dessa pra uma melhor, que acontece muito. E a próxima é ela, que lutou tanto, que batalhou, que tentou tirar esse governo que tá aí. E conseguiu juntar o povo na rua, conseguiu se mobilizar, conseguiu impor ali, né? Porém, agora, já que não deu certo, não conseguiram, né, que a eleição seja pacífica, que seja não fraudada, né, que não seja emparelhada, mas acabou sendo. Mas, como, né, disseram na reportagem também, os principais países por aí não reconheceu. Quer dizer, a China reconheceu, né, na hora. A China é parceira do Maduro. Reconheceu na hora. Mas muitos países não reconheceram a vitória do Maduro ainda. Vão pedir o boletim e o boletim vai vir todo fraudado também, a gente sabe. Não, que o boletim deu ali 80% dos votos para o Maduro e acabou. Acabou. O povo venezuelano está condenado mais uma vez. E é uma tristeza, é uma pena, porque é um povo que está lutando para tirar esse governo daí. E é isso aí mesmo, pessoal, olha só. Autoridades dos Estados Unidos, Europa e América Latina questionam a vitória de Maduro, que é realmente muito duvidosa. Após o Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, declarar a reeleição do presidente Nicolás Maduro na Venezuela com 51% dos votos e 80% das urnas apuradas, diversas autoridades internacionais se manifestaram sobre os resultados nas redes sociais. Antony Blinken, secretário dos Estados Unidos, do Estado dos Estados Unidos, expressou sérias preocupações de que o resultado anunciado não reflita a vontade ou os votos do povo venezuelano. Joseph Borrell Fonteles, vice-presidente da Comissão da União Europeia, destacou que, após o povo venezuelano ter votado da maneira pacífica e massiva, sua vontade deve ser respeitada, enfatizando a importância de assegurar a total transparência do processo eleitoral, incluindo a contagem detalhada dos votos e os acessos às atas de votação.
O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que é difícil de acreditar na vitória de Maduro e declarou que o Chile não reconhecerá nenhum resultado que não seja verificável. Ele ressaltou ainda a necessidade de transparência total nas ações e no processo eleitoral e mencionou a falta de comprometimento das autoridades internacionais com o governo venezuelano quanto à veracidade dos resultados. O ministro das Relações Exteriores do Peru, Javier González Olaiechea, afirmou que o país não aceitará a violação da vontade popular do povo venezuelano e condenou a soma das irregularidades com a intenção de fraude cometida pelo governo venezuelano. O presidente da Argentina, Javier Milei, disse antes dos resultados que a Argentina não reconheceria outra fraude e que esperava que as Forças Armadas defendessem a democracia e a vontade popular. Após os resultados apresentados pelo CNE, Milei reafirmou que os venezuelanos escolheram acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro e que o mundo aguardava que ele reconhecesse a derrota, na verdade. O ministro das Relações Exteriores na Espanha, o José Manuel Álvares, afirmou que a vontade democrática dos venezuelanos deve ser respeitada com a apresentação das atas de todas as mesas eleitorais para garantir resultados plenamente verificáveis. Ele pediu calma e civismo durante o processo, pessoal. Então, grandes países no mundo já sinalizaram que não aceitarão outra fraude, que não aceitarão Maduro no poder novamente, que não aceitarão a ditadura que ali está governando há muito tempo, pessoal. Queria pedir para você comentar aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso, o que você pensa sobre tudo o que está acontecendo no mundo, na Venezuela, no Brasil. Isso é importante, você sabe o que está acontecendo agora no Brasil, as manchetes, o que é mais comentado no Brasil? Acorda Brasil, essa hashtag lá no Twitter, Acorda Brasil, os próximos poderão ser a gente, o que está acontecendo na Venezuela, e aí? E aí? O TSE já se posicionou contra, não pode duvidar das urnas, as nossas urnas funcionam, tá bom, nós o povo é obrigado a acreditar? Tá bom, é obrigado a engolir que o nosso processo de urna eletrônica, o nosso processo eleitoral é seguro? Tá bom, nós aceitamos. Nós acreditamos, TSE, mas mesmo assim queremos o voto impresso, queremos a contagem pública dos votos, mesmo sendo 100% seguro, mesmo o TSE, Alexandre de Moraes falando que não, é impossível fraudar, ok, acreditamos, o povo brasileiro acredita, mas mesmo assim não estamos cometendo crime nenhum, estamos pedindo apenas... Queremos voto impresso 100% auditável com contagem pública de votos. Queremos. O povo brasileiro exige. Se o povo brasileiro exigir, acabou. Por mais que seja seguro, por mais que o TSE fale isso ou aquilo, se o povo pedir, acabou. Tem que ter. Então, vamos lutar aí pelo nosso Brasil, porque a gente não pode deixar chegar a um nível que chegou a Venezuela, tá ok? Queria pedir para você novamente, comentar aqui embaixo o que você pensa, qual é a sua opinião, comentar também de qual cidade você fala, da onde você fala, amigo, é muito importante, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.